Olá, tudo certo? Bom, eu, Claudete Pessoa, convido você a enfrentar aí um belo desafio. Qual é? Primeiro, tem que entender a organização judiciária do estado da Bahia. Falo com você que vai enfrentar o concurso para o judiciário do estado da Bahia. No seu edital foram cobradas aí as legislações de organização judiciária. A Lei 10.845 de 2007, que é a LOJ, né, Lei de Organização Judiciária da Bahia, e além dessa lei, que é bem extensa, outros dois atos normativos bem extensos foram cobrados, que é o Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia e o Regimento dos Serviços Auxiliares do Judiciário da Bahia. Bom, o grande desafio qual é? Entender a matéria, estudar a legislação cobrada, não adianta vir para um módulo de questões assim no escuro. Lógico, eu tenho uma proposta, sempre a minha proposta de módulo de questões é fazer uma bela revisão da matéria, dos pontos principais. Eu tenho aí quase 20 anos de experiência em concurso público, eu sei o que as bancas gostam de priorizar no assunto organização institucional, ok? Então eu ministro aula para a organização de vários tribunais, vários Ministérios Públicos dos Estados, Ministério Público da União, procuradorias, etc. Então eu acabei me especializando nesse assunto. E aí venho aqui apresentar esse módulo de resolução de questões para te fazer essa proposta, revisão da matéria, verificar os pontos mais importantes para que você vá para a sua prova preparado para gabaritar todas as questões de legislação específica, entendeu? Ok? Bom, sempre digo, sempre faço um alerta a todos os meus alunos. Legislação específica tem um detalhe importantíssimo. Claudete, olha, eu vou fazer as questões das provas anteriores. É um excelente método de estudo? Mas em legislação específica, nem sempre. Por quê? Legislação específica sofre alteração muito constante. E não é só na Bahia, não, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tudo quanto é lugar. Ok? Porque as instituições, elas precisam ir se adequando às suas novas necessidades. Então é muito normal, muito natural que a legislação venha a sofrer várias alterações desde o último concurso para cá. E aí você precisa que um profissional qualificado verifique se as questões da prova ainda servem. Claudete, posso estudar por questões de outros tribunais? Não faça isso. Cada tribunal tem a sua autonomia funcional, autonomia administrativa. Quer dizer que ele organiza a sua casa de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade. Entendeu? Então, aquilo que se usa para o Tribunal do Rio de Janeiro, a Organização Judiciária do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará, do Ceará, não serve para a Bahia. Lógico, tem pontos interessantes, comuns. Tem lá um órgão pleno, órgão máximo, lógico, né? Tem os órgãos singulares, os órgãos colegiados. Sim, eu sei disso. Tem os órgãos de primeira instância, os órgãos julgadores de segunda instância, também sei disso. Só que as nomenclaturas, as estruturas são distintas. Tem lá a corregedoria, sabemos disso tudo. Percebeu? Então, cuidado, não faça questão de outro concurso se um profissional habilitado, qualificado, não preparou, não adaptou essa questão para você. Poxa, Claudete, aí não me sobrou quase nenhuma questão para estudar, para fazer uma revisão. É verdade, não sobrou quase nada, não sobrou. E aí, a professora Claudete entra em ação. Eu digo que existe a banca Claudete Pessoa, entendeu? Pois é, eu trago aqui questões de provas anteriores, mas são pouquíssimas, de outros concursos, de outros estados, não vale a pena, vai te prejudicar, a não ser o aspecto constitucional. Então, o que eu fiz? Elaborei várias questões mais difíceis que a banca. Pego pesado mesmo com o meu aluno, porque aquele aluno preparado, aquele candidato preparado com o máximo de exigência, vai encarar qualquer banca. Então, quem encara a banca Claudete Pessoa resolve fácil as outras bancas. Tudo bem? Ok? O mais importante, entender a matéria.
No nosso módulo de questões, você faz a matéria, faz as questões sozinho e depois vem cá conversar, né, dar início a esse bate-papo concurseiro aí nas resoluções de organização judiciária do Judiciário da Bahia. Combinado assim? Ok? Vamos iniciar o nosso primeiro desafio. Então vamos lá. Questão da Claudete, mas a banca é outra. Pois é, mas tem que dar graças a Deus que pelo menos de alguma banca nós encontramos aí uma questão, entendeu? Serve, vai por mim que serve. Vamos lá. Acerca das comarcas do Estado da Bahia, assinale a opção correta com base na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, que é a Lei 10.845 de 2007, ok? Vamos lá, questão bem fácil, bem tranquila, bonitinha. As comarcas são classificadas em 3 entrâncias, que não se confunde com instância, certo? Instância é o mesmo que grau de jurisdição, que vai demonstrar o caminho do processo, o trâmite do processo. Os processos, em regra, salvo aí, né, as competências originárias dos tribunais, os processos, em regra, iniciam nos órgãos judiciários de primeira instância, certo? E vão conquistando aí em grau de recurso as instâncias superiores, preenchidos os requisitos recursais, né, da lei processual. Bom, as comarcas são classificadas no Estado da Bahia em 3 entrâncias: entrância inicial, entrância segunda e entrância terceira. Certo ou errado? Errado, não, nada disso. Tá errado, não é entrância segunda nem terceira, é entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. Comarca de Salvador é a entrância final, a maior comarca do estado, certo? Então, entrância inicial, intermediária e entrância final. Posso afirmar que todas as comarcas, não importa a entrância, exercem jurisdição de primeira instância. Concorda comigo? Sim, é verdade. Nas comarcas, nós temos ali a estrutura do judiciário de primeira instância. E dentro das comarcas aí, né, porque a comarca é uma divisão judiciária, dentro dessas estruturas, dessa divisão judiciária, temos ali vários órgãos jurisdicionais de primeira instância. Juízes de direito, juizados, não é isso? Tribunal do júri, são vários órgãos de primeira instância localizado nas comarcas diversas. Quais são as comarcas? Quais são as entrâncias? Entrância inicial, entrância intermediária e entrância final, num crescente, né? Ok? De acordo com o tamanho, ela é classificada desta forma. Tudo certo? Então, entrância é critério para classificar comarca de acordo com o seu tamanho. E o que é comarca? Comarca é uma divisão judiciária que delimita a competência territorial do juiz. Quem é que é juiz? Juiz, na estrutura do Poder Judiciário, é órgão de primeira instância. Ué, juiz é o órgão? Não é o juízo? Não é a vara? Não é a serventia? Não, isso é mera estrutura. O órgão público do judiciário é o juiz de direito. Sim, olhe lá no artigo 92 da Constituição, nós temos lá os vários órgãos do Poder Judiciário Nacional. O Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Tribunais Superiores e vai descendo, Tribunais Regionais, Tribunais de Justiça e juízes de direito, juízes estaduais, juízes federais, juízes do trabalho, juízes. São eles os órgãos públicos de primeira instância do Judiciário Nacional. Entendido isso? Ok? Então, tá errada a afirmativa A. Olha lá por volta do artigo 20, ok?
Que mais? A cada município deve corresponder uma comarca. Tá certo isso? Olha lá, o que eu falei para você? O que é comarca? Comarca é uma divisão judiciária que delimita a competência territorial do juiz. Como assim? Olha só, o que resolveram? Pegaram o estado da Bahia, receberam a missão constitucional de resolver os conflitos do cidadão baiano, não é isso? Olha, Bahia, judiciário, você tem lá o seu judiciário, você tem que resolver a pendência desse povo, a briga desse povo. Então como é que a gente vai resolver? Pegaram o estado da Bahia, aqui a Bahia, ó que linda a Bahia, dividiram em vários pedacinhos, ok? Vamos dividir em vários pedaços, por quê? Tá bom, juiz é juiz, resolve conflito em qualquer lugar, mas vamos dividir as tarefas? Como é que a gente divide as tarefas? Vamos dividir o estado da Bahia em vários pedaços, né? O território, vamos dividir esse território. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar uma divisão já existente. Nós temos aí o município. Posso dizer que o município é uma divisão judiciária? Não, de jeito nenhum. Município não é divisão judiciária. Município é divisão administrativa, executiva, mas não é judiciária. Só que o município foi tomado por empréstimo, ok? Pelo judiciário para fixar a sua divisão judiciária, que se chama comarca. E aí, o que resolveram? Olha, cada município vai corresponder a uma comarca, certo? E aí, o povo daquele município, daquela comarca, deve procurar aquele juiz de direito ali, lotado para resolver os conflitos daquela população, daquela comarca, daquele município. Entendeu? Ok? Certo? Lógico, existem as comarcas não instaladas, né? Que são aqueles municípios que ainda não têm a sua comarca instalada. Mas está correta essa afirmativa aqui de que a cada município deve corresponder uma comarca? Perfeita. Ok? Tá lá na LOGE da Bahia, artigo 20, corretíssima. Vamos ver as outras, vamos ver se, né, porque numa prova, além de saber a matéria, você tem que saber fazer prova. Cuidado que em muitas questões de vários concursos eu já me deparei com o seguinte: existe a questão correta e existe uma questão que um item da questão que além de correto está completo. Cuidado, ok? Lógico, eu acho uma indecência também, né? Devia ser anulada a questão. Mas uma coisa é você tentar ingressar com recurso para tentar anular. Outra coisa é a banca reconhecer e anular. É muito difícil. Então, candidato, ganha a questão ali na hora da sua prova. Fica esperto. Vamos ver aí as outras. Para a instalação de uma comarca, é necessário que haja sede em prédio público e residência apropriada para o delegado. Certo isso? Não, tem que ter lá uma cadeia, mas residência para o delegado? Não precisa disso não. Realmente tem que ter residência para o juiz, né? Residência para o MP, mas para o delegado nós não temos essa exigência. Olha lá na LOGE, artigo 27. O artigo 27, artigo muito importante para a sua prova, porque ele traz lá as exigências, né, para se instalar uma comarca, ok? Porque a comarca é criada por lei, né? A comarca é criada por lei, ela é o artigo 96 da Constituição Federal. Depois disso, ela deve ser instalada, mas para que ocorra essa instalação, precisa de muita coisa. Viu? Eu já participei de uma instalação de uma comarca aqui no Rio de Janeiro e precisa de muita coisa. Além do prédio, os móveis, o maquinário, a informática, as cadeiras, as mesas, é muita coisa, muita para se instalar uma comarca, ok? A instalação de uma comarca depende de inspeção do local pelo presidente do Tribunal de Justiça, que deve apresentar ao tribunal relatório circunstanciado.
Então, o artigo 27 faz lá várias exigências, né, para a instalação de uma comarca. Além do prédio, residência para o juiz, para o MP, tem que ter a cadeia pública, tem que ter lá as estruturas, certo? E aí, depois disso tudo, obedecido todo o rol do artigo 27, é preciso se verificar se realmente está pronta. Quem faz essa inspeção? É o presidente do tribunal? Não, não é o presidente do tribunal. É a corregedoria. Corregedoria. Também está lá no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária. Ok? Instalada a comarca, para ela devem ser deslocados os serviços judiciários que lhe sejam afetos, exceto os processos em cursos e os findos. Certo ou errado? Bom, instalou, aí, lógico, vai ocorrer uma redistribuição porque assim, ela estava agregada a uma outra, né? Uma outra comarca, porque ela era uma comarca não instalada, certo? E aquele município estava agregado a outro. Instalado, tem que ter a divisão de tarefas. Olha, agora você, cidadão desta nova comarca, não precisa mais procurar aquela outra não, viu? Porque agora você já tem a sua estrutura aqui do judiciário no seu município, na sua comarca. Ela está devidamente instalada. Tem aqui o fórum, os juízes, promotores, defensores, oficiais de justiça, escreventes, está todo mundo aqui para te servir. Entendeu? Ok? E aí, os processos em cursos e os processos findos? Ela também vai receber ou não? Fica lá com a antiga comarca. O exceto está errado. Inclusive os processos em cursos e o processos findos, está lá no artigo 29 da LOG. Ok? Certo? Então, está a resposta aqui dessa questão, resposta letra B de bola. Tranquilo? Ok? Bom, mais um desafio, uma questão de concurso, com base na Lei de Organização Judiciária da Bahia, assinale a opção correta. Bem tranquila também. Cuidado que a banca Claudete Pessoa não é tão boazinha quanto a banca CESP não, viu? Vamos lá. As comarcas são classificadas em 3 entrâncias: inicial, intermediária e final. Fácil essa, né? Grifei bastante isso, frisei bastante isso. Eu sou bastante repetitiva naquilo que as bancas costumam mais cobrar, né? Tem banca que tem assunto que eu olho assim, a banca vem direto aqui babando, né? Nesse assunto aqui. Então, é claro que eu vou martelar contigo até você memorizar, entender e gabaritar a questão da prova. E aí? Perfeita. As comarcas são classificadas em 3 entrâncias. Se tivesse ali, pegadinha, eu colocaria essa pegadinha. São classificadas comarcas em 3 instâncias: inicial, intermediária e final. Pega aquele candidato distraído, né? Cuidado, o candidato tem que ler com calma. Dá tempo, leia a questão, não adivinhe, não fique concluindo o que está ali, ok? Então, perfeita a questão A. Mas o nosso objetivo é só dar a resposta, e mesmo que a resposta esteja na letra A, leia a questão inteira. Aquilo que eu já te falei, uma correta e outra completa, prevalece a completa. O nosso objetivo é fazer revisão, vamos lá. O julgamento de prefeitos é da competência de uma das turmas do Tribunal de Justiça da Bahia. Essa aqui, olha só, a letra A, ela já te fez ganhar a questão, né? Aí vamos, julgamento de prefeitos. Aí você tem que ir lá e buscar o regimento interno. Apesar da questão ter sido localizada na Lei de Organização Judiciária, essa resposta está no regimento interno do TJ Bahia. Então foi uma maldade aqui da banca. Ela devia ter colocado assim, com base na organização judiciária.
ok? Mas ela localizou ali a questão. De qualquer maneira, está errado, porque primeiro porque não está na loja, segundo porque não é competência das turmas, não, e sim das câmaras criminais, do TJ Bahia, criminais. Isso está onde? No Regimento Interno, artigo 98, julgamento de prefeitos. Lógico que é um foro por prerrogativa de função, né? Não é um foro privilegiado, é um foro por prerrogativa de função, já que no exercício desse cargo público ele tem ali esse foro, né? Essa prerrogativa, certo? Ok? Então a afirmativa B está errada. O que mais? Para que seja instalada uma comarca, é necessário o provimento prévio de, no mínimo, 3 cargos de oficial de justiça avaliador. Eu sou oficial de justiça, né? E aí sei bem o que é o desempenho do oficial de justiça, esse desafio. O oficial de justiça é aquele que leva uma péssima notícia. Raramente a notícia é boa. Olha, de 100, 2, 3 são boas, viu? Fazer o quê? Alguém tem que dar uma má notícia. Então, o oficial de justiça é aquele servidor, aquele agente público que vai cumprir a ordem judicial. É aquele que vai exercer a força coercitiva do Estado, né, na hora de cumprir a busca e apreensão de uma criança. Né, o juiz determina a busca e apreensão de uma criança, tira do pai, entrega para a mãe, tira da mãe, entrega para o pai. É o oficial de justiça que vai lá e faz. Ok? E aí, é preciso ter um cargo de oficial de justiça? É necessário para uma comarca ser instalada? Claro que sim. Quem é que vai cumprir a ordem da justiça? Ok? E aí, é preciso ter, mas o mínimo exigido pela lei não são 3 cargos, e sim 2 cargos de oficial de justiça. Isso está lá no artigo 27, parágrafo 3º da LOGE. Artigo 27, parágrafo 3º. Lógico, além do oficial de justiça, tem o cargo de juiz, de escrevente, promotor, defensor, ok? Olha lá o artigo 27, parágrafo 3º. Letra D. A expedição de carta precatória pode ser dispensada como forma de comunicação para o ato administrativo em comarca diversa daquela em que tramita o feito. Olha, para resolver isso aqui, bastava ter uma noção de direito processual. O que é carta precatória? Que não se pode confundir com precatório, né? Precatório, ordem de pagamento, certo? Tem lá um capítulo próprio para os precatórios, que nós vamos trazer questões sobre os precatórios também. Aqui se está falando de carta precatória, que é um meio de comunicação entre juízos de mesma instância, com base nas comarcas. Se a comarca delimita a competência territorial do juiz de direito, quando ele precisa intimar uma testemunha que mora em outra comarca, ele não pode, em regra, determinar que o seu oficial de justiça vá lá. Vai lá, oficial de justiça, vai lá na outra comarca, invade lá e intima a testemunha, e conduz a testemunha, e intima, cita o réu. Não pode, ok? Por quê? Porque lá existe um outro juiz que tem o seu oficial de justiça para efetuar tais desempenhos. Lógico, existe a exceção da comarca contígua na lei processual, mas a regra é essa. Quando um juiz precisa entrar em contato com o seu colega, juiz de direito também, para intimar uma testemunha, para praticar qualquer ato de comunicação, citação, intimação, notificação, ok? Entre outros, ele vai expedir uma carta precatória. Se a ordem é para ser cumprida dentro da sua comarca, vai ser expedido um mandado judicial, com D de dado, hein? Por favor. Não pode confundir mandado ou com mandato.
Bom, um mandado judicial para o oficial de justiça cumprir. O oficial de justiça vai cumprir o mandado judicial dentro dos limites da comarca na qual é lotado. E aí, precatória, intimação de atos judiciais, do processo judicial. Como assim? Comunicação de ato administrativo. Tá errado, ok? Não é de ato administrativo. Agora, existe sim essa possibilidade da dispensa de expedição de carta precatória entre comarcas. Isso na Bahia já existe, no Rio de Janeiro também, ok? Lógico, não está ainda no Código de Processo. No Código de Processo, quando a pergunta for lei processual, de questão de lei processual, carta precatória, tem que ser observada como meio de comunicação entre juízos de mesma instância. Eu entendo que daqui a pouco tempo, tendo em vista que todo o judiciário está se informatizando, ok? E daqui a pouco tempo a carta precatória ela vai deixar de existir. É o caminho, vai deixar de existir, porque a carta precatória ela é um mini processo. Perceba o seguinte, quando é expedida uma carta precatória, é como se chegasse na outra comarca uma inicial. Vai lá para o distribuidor, tem lá 3 varas de família na comarca destino, né, no chamado juízo deprecado, ok? O deprecante envia o deprecado, aí chega lá no distribuidor, é sorteado o juízo, chegou lá no juízo, tem que fazer o registro, a autuação, vai para o juiz determina, cumpra-se. Aí volta para a equipe que vai digitar, para o cartório digitar um mandado para cumprir uma carta precatória. Então existe uma burocracia que antes fazia todo sentido, antes da informática, antes dos sistemas informatizados de processamento, fazia todo sentido para a segurança do ato jurídico, entendeu? Só que com a informática, com os sistemas modernos de processamento, essa segurança, né, no papel vai deixando de existir, ok? Certo? Então a carta precatória pode ser dispensada como forma de comunicação de ato judicial em comarca diversa daquela que tramita o feito. Que mais? Isso também está no artigo 27. A seção judiciária é o agrupamento de regiões judiciárias. No artigo 15 da LOGE, nós temos aí vários conceitos, várias definições, e a seção judiciária é o conjunto das subseções judiciárias. Então, assim, nós temos no artigo 15 da LOGE um rol de conceitos de cada divisão judiciária. Temos várias divisões judiciárias. Tudo começa pelas comarcas, ok? Certo? E aí, a partir dessa ideia de definir a divisão do território para delimitar a competência territorial do juiz, outras divisões judiciárias foram adotadas tanto para fins de atuação do judiciário, mas você sabe que o judiciário, ele não exerce apenas atividade típica, o exercício jurisdicional, mas ele também precisa exercer atividades atípicas, e a principal delas é administrar a sua própria estrutura para que ela funcione. Ok? Então, existem também divisões judiciárias com foco administrativo no judiciário. Então, a seção judiciária é o conjunto das subseções judiciárias. Artigo 15 traz lá um rol de conceitos importantes aí para a sua prova. Combinado assim? Ok? Bom, então aí, qual é a resposta então? Essa questão bem tranquila, bem fácil. As comarcas são classificadas em 3 entrâncias: entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. Certo? Ok? Esse é só o início do nosso desafio.
Claro que vem bem mais por aí. Se você está assistindo aí essa aula demonstrativa nas redes sociais, acesse o site do curso que está aparecendo aí na sua tela e adquira o módulo completo e vamos gabaritar organização judiciária na prova. Combinado assim? Ok? Você também encontra a legislação que eu deixo disponível no meu site, claudetepessoa.com.br. Lá também você consegue um contato comigo, certo? Pode enviar aí a sua dúvida, a sua participação. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.